Vamos falar primeiro do histórico de prévias da igreja. Sim. O que aconteceu? Em 2016, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez em Teresina, eu já sabia que a igreja sempre fazia a escolha dos candidatos oficiais. Se por prévia ou por definição, eles faziam. Tanto que fui candidato a vereador em Teresina sem o apoio da igreja. Na verdade, eu tinha o apoio da minha igreja, mas o meu pastor dividiu os votos na casa, né? Hoje eu lembro, né? Votaram uma parte votou em mim, outra parte votou no irmão Tiago Vasconcelos na época. Uma parte votou no... perdão, no Mananias na época, em 2016. E aí ficou o voto dividido, né? Ele disse, olha, meu filho, eu não vou poder votar, todo mundo, a gente dividiu aqui para ajudar os irmãos da igreja, você é do nosso campo, todo mundo conhece. Mas, enfim, maravilha. Perdi o pleito em 2016, alguns até disseram assim, o processo eleitoral de 2016 foi prejudicado com a candidatura do irmão Ismael e com a candidatura da irmã Kézia, mas eu não tinha nem não tinha nenhuma trabalho de campanha eleitoral dentro da igreja. E nunca fiz e não vão me ver fazendo trabalho em púlpito de igreja, porque eu sou averso a essa situação, a esse tipo de posicionamento. Então, o que aconteceu? Em 2016, perdi a eleição. Quando chegou 2018, nas eleições de 2018, eu lembro de um episódio, o irmão Geraldinho, ele reuniu vários pretensos candidatos de 2020 e disse assim, olha, nós precisamos nos posicionar contrário à maneira como se organiza a prévia. Em sã consciência, eu tinha a consciência de que eu jamais passaria por um processo de prévia. Por quê? Porque eu não tinha influência nenhuma, eu não tinha contato com os pastores, eu não era de dentro da CEADEP, eu não tinha contato nem com a comissão política. Então, eu, particularmente, em 2018, participei de algumas reuniões e disse, olha, realmente a gente precisa ser contrário. Aí, no final das coisas, aconteceu um episódio, e eu não peço nem segredo, ele sabe disso também, porque até assim, ele disse assim, olha, não concordo com a maneira que foi feita, o irmão Geraldinho teve uma reunião, inclusive, com o pastor Nestor à época, e de que em 2020 ele seria o candidato oficial, né? Isso gerou até uma chateação dos irmãos, porque estavam se reunindo e, no final das contas, estava sendo contrário do que a gente tinha definido em grupo. Mas tudo bem. Passou 2018, chegou 2020, eu não seria candidato pelas prévias, eu seria candidato a vereador em Teresina de forma autônoma, quanto cristão, mas quanto cidadão, na verdade. E aí eu recebi o convite de alguns pastores. Eu digo, não vou não quero participar, não conheço os pastores, mas participe, é importante, você é da igreja, as pessoas conhecem seu trabalho dentro e fora da igreja também, é importante você se aproximar, tá? E eu disse assim, olha, eu não quero, eu não vou. Mas aí meu pastor começou, outros pastores, né? Os que eu conhecia, na verdade, assim, que eram pastores, eram quem? Aqueles que tinham me pastoreado na Grande Santa Maria. E aí eles chegaram, vamos lá, que a gente até lhe ajuda a pedir voto dos outros pastores. E aí foi feita uma prévia. Eu participei do processo eleitoral, eu estive na prévia, participando enquanto candidato, né? Mesmo sem ter conhecimento com a maioria dos pastores. E aí, no final da prévia, na verdade, eu fiquei em sexto. E uma das condições era, quem perdesse nas prévias, quem não conseguisse realmente ser escolhido entre os 5 candidatos, não lançaria candidatura a vereador no ano de 2020. Só que quando terminou a prévia, e a igreja sabe disso, eu emiti um documento, dei um documento para a igreja informando por quê? Porque eu tinha detectado algumas falhas da comissão, até talvez sem querer realmente, digamos assim, que agiram realmente e não pararam para perceber que estavam fazendo algo equivocado, né? Como, por exemplo, tive pastores do interior que votou na prévia, que na verdade era só da capital, a priori era só os pastores ativos, depois tinha pastor jubilado votando, nós tivemos pastores que não conseguiram chegar a tempo para votar porque a eleição terminou antes do horário. Então, assim, teve uma sucessão de erros que eu digo assim, olha, isso aqui não dá. Eu recebi uma lista de pastores, né, e eu até contava quanto isso. Recebi uma lista de pastores com 47 nomes, salvo engano, e tinham 50 e poucos pastores aptos a votar. Dentro desses pastores, dessa lista que eu recebi da CEADEP, um desses irmãos que eu liguei era um presbítero. Aí o irmão foi desabafar, disse, olha, eu nunca vou ser pastor de meu irmão, não é isso não, tá, me desculpa. Aí tudo bem, passou, eu fui o único eleito na Câmara Municipal, evangélico da Assembleia de Deus, membro da Assembleia de Deus eleito. Os irmãos da prévia não conseguiram lograr isso na eleição de 2020. Não fiz campanha em nenhum púlpito de igreja, né? E, inclusive, reforcei isso no documento que encaminhei. Não se preocupem, não vou fazer nem na minha igreja, não fiz campanha. Meu pastor é testemunha disso. E aí, fomos eleitos. Quando foi agora recente, eu fui procurado num gabinete pelo Martinel, que está até aqui na live, ele está acompanhando, ele não vai me deixar mentir. Ele esteve lá no meu gabinete, na verdade ele me ligou, acho que numa sexta-feira, ele me ligou. Meu irmão, você está acompanhando, preciso de urgente falar com você. Ele disse, meu irmão, está acompanhando minha esposa, né? Ele disse, meu irmão, estou acompanhando minha esposa no médico. Meu irmão, eu digo, não, vamos ver na próxima segunda. Você é tão urgente assim, né? Mas aí ficou, quando foi segunda-feira, na segunda-feira chegou para o gabinete conversar comigo, e ele já me veio com uma carta, né, assinada por vários irmãos, inclusive pelo irmão Geraldinho,
que queriam ser contrários às prévias. E eu já tinha tido, na verdade, uma reunião com o pastor Bezaliel, ele conversando comigo, né, perguntando o que eu pensava, porque primeiro ele me perguntou se eu seria candidato a deputado na eleição do ano passado. Eu disse, pastor, não tenho pretensão de estar candidato a deputado, vou continuar, não por falta de convite, né? O meu partido queria, porque queria que eu saísse candidato, e ele disse que não sairia, porque eu sempre tive essa independência. Eu não tenho esse foco agora, minha preocupação é exercer o mandato, eu estou no meu segundo ano de mandato, então eu não vou ser candidato a deputado. Ele disse, tá certo, isso é importante, tá para a igreja, para que a gente tenha um candidato oficial, né, que era o irmão Elias, que é o deputado federal. Eu digo, não, pastor, jamais eu vou entrar nem para atrapalhar, e nem pense nada de mim com relação a esse projeto de eleição de 2022, não. E fiz isso, né, não fui candidato. E aí eu fui surpreendido com essa carta, e eu digo, olha, irmão, eu não vou assinar essa carta. A minha recomendação, eu tinha até que ele pode até confirmar nos comentários, assim, olha, eu não vou assinar essa carta, porque o que eu recomendo são que nós marquemos uma reunião com o pastor Bezaliel, cada um apresente sua ideia, do que realmente pensa para 2024, se a igreja vai ter candidatura oficial, se a igreja não vai ter candidatura oficial. E aí eu acho que seria um momento, conversar, do que chegar com um documento impondo, não tem que ter prévio. Porque eu acho que não é assim que funciona. A gente precisa, e até porque, eu estou dizendo que não é assim que funciona, porque no passado aconteceu isso em 2018 e deu um resultado que a gente não esperava. A igreja não conseguiu eleger vereador em 2016, a igreja não conseguiu eleger deputado em 2016, 2018, a igreja não conseguiu ter representante na Câmara Municipal em 2020, quando eu digo representante oficial, né? Porque lá na Câmara eu digo sempre, eu não sou um vereador assembleiano, eu sou um vereador cristão. Eu sou assembleiano enquanto membro, mas enquanto parlamentar, eu sou parlamentar cristão. Porque eu estou lá para ajudar na expansão do reino, seja da Igreja Assembleia de Deus, seja da Batista, seja da Brasil para Cristo, seja daquela que esteja interessada em expandir o reino. Então eu tenho essa preocupação. Hoje eu não tenho candidatura oficial, mas estou lá à disposição, inclusive da minha igreja. Agora, quando me chegou esse documento, eu digo, olha, eu não vou assinar. Vamos conversar com o pastor, com a minha orientação. Dia seguinte, fui pego de surpresa com essa carta, num meio de comunicação da igreja, no meio de comunicação local, de TV local, fazendo deboche, né, os próprios apresentadores fazendo deboche, dizendo que tanto eu quanto o irmão Elias, que não tinha assinado, não sei nem se ele já tinha sido procurado para assinar, não tinha assinado essa carta, a gente queria impor candidaturas oficiais. Eu digo, gente, quem tomou essa decisão não fui eu. Qual foi o meu primeiro gesto? Assim, pastor Bezaliel, preciso conversar com o senhor. Liguei para o pastor Freitas, né, com um grande amigo, conheci o pastor Bezaliel, é o seguinte, o ideal é ouvir, conversar e saber o que quer se tomar a decisão. Agora, eu, particularmente, a minha visão, enquanto cidadão, enquanto vereador de Teresina, enquanto crente principalmente, eu acho que não é o tipo de postura que deve ser adotado de você pegar, por exemplo, um documento como esse, expor a igreja numa situação constrangedora, colocar o nome, por exemplo, de duas pessoas, eu que estou hoje no mandato, o Manias que já foi deputado, né, do estado do Piauí, já foi vereador, foi candidato a deputado federal na última eleição, que tem, como qualquer um, o direito de estar candidato, e você colocar isso na imprensa, de modo que a imprensa, de fato, acaba, na verdade, utilizando para deboche. E aí, coloca o nome da igreja em jogo, coloca o nome de quem estaria supostamente envolvido, que foi quem não assinou. Eu não assinei, dei os meus motivos. O irmão Elias, não sei quais motivos que ele não assinou, mas eu dei os meus motivos que não assinei e sustento até hoje os meus motivos. O correto seria o diálogo, e conversar e dialogar, mas que não foi feito dessa maneira, escolher um outro caminho, inclusive essa exposição midiática, que eu achei desnecessária, porque enquanto crente, enquanto cristão, a gente precisa ter postura como cristão, não é só fala enquanto cristão, é postura, é comportamento, é conduta. E a primeira coisa que eu vi o meu nome de pastor, pode colocar a candidatura aberta, pode ficar à vontade. Eu não vou interferir nisso, como eu não interferi em pleitos anteriores. Não vou interferir. Agora, o que eu não vou admitir de forma alguma é que o nosso nome seja jogado de forma errônea nas redes sociais ou na imprensa, passando uma imagem que eu não tenho. Que eu nunca vim aqui pedir nem para a igreja para ser candidato oficial, pelo contrário. Eu sempre tive um certo receio de vir até a igreja, porque eu morria de medo dos comentários que os pastores poderiam fazer, ou algum irmão poderia fazer, não foi candidato eleito pela prévia, tá aí, foi candidato por... Eu peguei nome de rebelde, porque fui candidato. Teve gente que disse que era para me disciplinar, teve gente que disse que eu tinha que mudar de igreja, continuo crente no mesmo jeito, não guardo nem dinheiro, imagino nada. Então, assim, eu, particularmente, com relação a essa história do sistema de prévias, é como eu sempre digo, cada instituição tem seu regramento. Se a igreja vai definir que vai ter prévias,
É uma decisão da igreja. Se não vai ter prévias, agora sim, porque eu acho que é importante é o diálogo. É você pegar, irmãos, quem é que tem pretensão de ser candidato? São quantos? São 10? Vamos sentar os 10, vamos conversar com o pastor, vamos ver se é prévia, se não é, se é deixar livre. Agora, não se pode se impor. Quando houve tentativa de imposição, infelizmente o resultado foi outro.